Olá, meu nome é Lidiane da Silva Nascimento, eu sou aluna de mestrado da pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e faço parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos da Fiocruz. Bom, eu escolhi para a apresentação de seminários internos do laboratório um artigo que, apesar de não ser sobre inseto vetor, que constitui, as principais linhas de pesquisa do laboratório, eu quis apresentar esse, que é sobre o inseto praga agrícola, porque ele discute um pouco a relação da microbiota com o metabolismo do inseto diante de uma mudança na alimentação. Então, este artigo é intitulado como De Dentro para Fora, Dinâmica da Microbiota de Moscas Brancas durante a adaptação em plantas hospedeiras. Primeiramente, eu vou falar um pouco da espécie envolvida no estudo, Bemisia tabaci. Apesar de ser popularmente conhecida como mosca branca, trata-se de um inseto hemíptero, considerado praga agrícola, uma vez que causa inúmeras perdas nas produções de várias plantas, uma vez que é um inseto polífago, ou seja, ele se alimenta de diferentes tipos de plantas. Já foi encontrado em cerca de 900 espécies de plantas. O prejuízo em produções de feijões, por exemplo, eles são consideráveis. Esse inseto ele pode causar danos diretos por meio da alimentação, sugando a seiva dessas plantas, acabando por debilitá-las, ou também desencadeando o desenvolvimento de fungos, devido à excreção de uma substância denominada mela. Eles ainda podem causar danos indiretos, transmitindo o vírus. E o importante vírus é o do mosaico dourado do feijoeiro. Acredita-se que Bemisia tabaci seja um complexo de espécies. Insetos generalistas, eles são aqueles que se alimentam de uma grande variedade de plantas. Os autores eles começam caracterizando esses insetos como insetos que possuem a capacidade de perceber diferentes pistas olfativas e gustativas, de digerir diferentes complexos de nitrogênio e de carbono e também de desintoxicar de diferentes tipos de metabólitos de defesa secundária. Ou seja, em cada troca de hospedeiro, esses insetos eles precisam estabelecer novas interações temporais e superar um novo conjunto de defesas em um período curto de tempo. Acredita-se que essa adaptação, a um novo hospedeiro, ela não envolva seleção genotípica, mas sim a produção de diferentes fenótipos a partir de um dado genótipo, que seria então o conceito de plasticidade fenotípica. A partir de um mesmo genoma vai ocorrer a produção de diferentes fenótipos, sejam eles fisiológicos, morfológicos ou comportamentais. Então, alternativamente, a essa questão da plasticidade fenotípica, os insetos eles são capazes de estabelecer interações com bactérias, e especialmente aquelas que são as transitórias, que são as que estão na superfície do inseto ou no lumen intestinal. E estas elas podem facilitar transições rápidas entre fenótipos, que podem então fazer com que esse inseto responda melhor às novas condições ambientais. Acredita-se que essas bactérias elas tenham um papel importante na adaptação em plantas hospedeiras, principalmente porque elas estão presentes no órgão onde os alimentos são processados inicialmente, permitindo assim que possam responder relativamente rápido às mudanças ambientais. Além disso, as bactérias, elas que estão associadas ao intestino, elas vão entrar em contato, podem entrar em contato com bactérias externas de vida livre e realizar então uma troca de material genético, incluindo de genes desintoxicantes, ou até mesmo serem substituídas por novas bactérias que tenham um potencial metabólico diferente. Estudos que utilizaram métodos independentes de cultura indicam que Bemisia tabaci e outros insetos estenorrhynca apresentam baixa diversidade de ectossimbiontes associados ao intestino. Essa baixa diversidade ela estaria atribuída a alguns fatores, como simples morfologia intestinal, dieta quase livre de micróbios, digestão rápida dos alimentos e a presença de bactérias intracelulares, que poderiam competir pelos recursos. Em contraste, outros estudos que utilizaram métodos dependentes de cultura indicaram que moscas brancas e as suas fezes esterilizadas
elas apresentaram uma diversidade de espécies bacterianas, indicando então a presença de uma microbiota intestinal. Levando em consideração a natureza transitória dessa microbiota intestinal adquirida ambientalmente, os autores levantam a seguinte hipótese: sob algumas condições espaciais e temporais, a dinâmica intestinal microbiota pode contribuir para a capacidade de Bemisia tabaci alternar com sucesso entre plantas hospedeiras, incluindo casos em que o novo hospedeiro seja considerado desafiador e menos adequado. Para a realização dos experimentos, milhares de adultos de Bemisia tabaci foram coletadas da melancia de campo e transferidas para uma câmara de criação, com a mesma cultivar de melancia. A espécie foi identificada e abrigava os endosimbiontes Portiera, Hamiltonella e Rickettsia. O experimento do tipo campo ele foi conduzido em 2 parcelas vizinhas na fazenda experimental da Universidade Hebraica e foram estabelecidos uma dieta tratamento, que seria com a pimenta, considerada uma planta hospedeira menos adequada, e a dieta controle com a melancia, considerada uma planta hospedeira mais adequada. E além disso, nessa dieta controle estaria o hospedeiro original da população coletada. A colônia de Bemisia tabaci do campo, ela foi usada como uma população inicial. As plantas de melancia e pimenta, elas foram plantadas, na verdade, em baldes cheios de solo local. E plantas simples foram colocadas dentro das tendas de criação de insetos. A cada nova geração, os adultos eles eram coletados, as tendas eram limpas e novas plantas com solo local eram colocadas em cada barraca antes de estabelecer a nova geração. As tendas elas permitiam que os fatores bióticos, principalmente micro-organismos e abióticos, passassem livremente do ambiente circundante para as plantas internas. A cada geração também, os adultos recém-emergidos eles foram transferidos do experimento de campo para uma estufa controlada. Os casais adultos eles foram deixados para ovipositar em novas plantas de melancia ou pimenta e de acordo com a sua planta hospedeira de campo. E, além disso, a sobrevivência do ovo para adulto ela foi então registrada. Em relação ao RNA, foi extraído o RNA total das amostras intestinais. E para cada amostra de RNA em cada geração, 12 fêmeas por barraca foram coletadas. Elas foram esterilizadas na sua superfície, em seguida foram dissecadas, reunidas e homogeneizadas, e aí o RNA foi então extraído, RNA total, e transcrito reversamente em cDNA. Bom, 3 oligonucleotídeos de iniciação dupla de bloqueio específico foram projetados para reduzir a amplificação do PCR dos 3 endosimbiontes. A classificação taxonômica das unidades taxonômicas operacionais de raio zero foi realizada com esse programa. Bom, o que seriam essas unidades taxonômicas operacionais de raio zero? Seriam unidades taxonômicas que teriam a sua leitura correta, somente as leituras corretas dessas unidades taxonômicas. Essas OTUs, elas compreendem as OTUs que teriam mais diferenças assim, intraespecíficas. Elas compreendem uma porcentagem das OTUs, que geralmente as OTUs não compreendem. Ela vai compreender essa porcentagem que apresentaria talvez fenótipos diferentes. Foram calculadas as OTUs principais, compartilhadas e específicas, usando a média da abundância dos OTU correspondentes. Bom, em relação aos resultados obtidos, neste gráfico está sendo representada a diversidade alfa, que é o número total de espécies.
e mostra a abundância relativa das OTUs bacterianas a nível de filo. As amostras iniciadas por P e W indicam amostras de moscas brancas criadas em pimenta ou melancia, respectivamente. Os números, eles querem dizer, né, as gerações. E as amostras da população inicial, W0, estão destacadas em roxo. Em geral, as comunidades bacterianas associadas ao intestino em Bemisia tabaci foram compostas principalmente por esses três filos: proteobactérias, actinobactérias e firmicutes. Esse gráfico ele está representando a abundância relativa das OTUs no nível de gênero, então que está sendo delimitado pelas linhas pretas. E foram classificadas então como principais, específico de campo de pimenta, específico de campo de melancia e a população inicial. Além disso, os gêneros compartilhados entre as combinações aos pares, de acordo com sua presença em Bemisia tabaci. Essas OTUs classificadas como essenciais, compartilhadas ou específicas, elas foram consideradas parte de um determinado grupo apenas se tivessem presente pelo menos 2 amostras de cada um dos subgrupos do principal grupo biológico apresentado. Foi calculado o conteúdo médio dos conjuntos principais, compartilhados e específicos dos OTUs. Então, foi identificado um conjunto principal de táxons bacterianos, compartilhado pela população inicial e pelas duas populações de campo. Então, nesses dois diagramas, pode-se observar que existem 104 OTUs de 5 filos, agrupados em 50 gêneros, e os que foram criados em pimenta tiveram o maior número, 145 de OTUs únicas, agrupadas em 47 gêneros, enquanto aquelas que foram criadas na melancia foram identificadas 13 OTUs únicas pertencentes a 3 gêneros. Ambas as populações de campo compartilharam 55 OTUs agrupadas em 26 gêneros. Verificou-se que a população inicial abriga 24 OTUs únicas, agrupadas em 9 gêneros, e compartilhava 38 OTUs em 12 gêneros e 6 OTUs, 3 gêneros, com as populações de pimenta e melancia, respectivamente. O que foi observado foi que os insetos criados em condições de campo, eles abrigavam um grande número de OTUs que não estavam presentes na população inicial. Já nesse outro gráfico, está sendo representada a abundância relativa dos gêneros que compõem os OTUs principais. 7 OTUs pertencentes a famílias, classes diferentes, eles não foram atribuídos a um gênero. E por esse motivo, apenas 43 gêneros, em vez de 50, são exibidos. As amostras da população inicial, elas estão destacadas em roxo. Essas OTUs principais, elas não foram igualmente distribuídas entre os insetos que crescem em pimenta, quando comparados com os que crescem em melancia. Especificamente, os filos Proteobacteria, Firmicutes e Actinobacteria apresentaram menor representação em insetos que crescem em pimenta. Os gêneros com distribuição desigual foram Pseudomonas e Enidrobacter, do filo Proteobacteria, Streptococcus e Paenibacillus, Firmicutes e Marmoricula, do Actinobacteria. E gêneros com distribuição uniforme foi Acinetobacter, Pelomonas e Sphingomonas, Proteobacteria, e Blastococcus, Micrococcus e Nocardioides, Actinobactérias. Então, foi observada também uma tendência não significativa dos índices de diversidade, pois as amostras da população de campo de pimenta apresentaram, em geral, índices de diversidade mais altos que a população inicial e a população de campo. No entanto, a primeira geração ela apresentou uma menor diversidade.
Essa figura representa uma análise que compreende a diversidade beta, que é a mudança de espécies ao longo de um gradiente ambiental. Nesse estudo, ela representa a mudança das OTUs a cada geração de insetos nos diferentes grupos testados. A PCA, então, é uma análise de agrupamento, que indicou que a planta hospedeira e o tempo de geração eles afetaram o agrupamento de amostras, mostrando que foi uma característica apresentada para as amostras da população de campos de pimenta. As principais OTUs que impulsionaram a separação, dos diferentes aglomerados pertenceram às famílias Mycobacteriaceae, Pseudomonadácea, Moraxelácea, Comamodácea e Staphylococácea. As amostras de pimenta da segunda, terceira e quarta gerações apresentaram presença características de Mycobacteriaceae e Staphylococácea. Para a análise do microbioma, foram realizadas várias análises, e além da que foi mostrada no slide anterior com a distribuição dos agrupamentos, de acordo com a análise de PCA, também foi realizada a análise PMA. A maioria das amostras de melancia, por meio dessa análise, pode ser observada, forma apenas um único grupo, juntamente com as amostras da primeira geração de pimenta. Por outro lado, as amostras das gerações avançadas de pimenta formam 3 grupos, correspondendo principalmente à sua associação geracional. Um grupo foi significativamente enriquecido em amostras de melancia, enquanto o outro foi significativamente enriquecido em amostras de pimenta. 2 exceções foram identificadas: amostras da primeira geração em pimenta, agrupadas no grupo melancia, e 3 amostras da população de melancia, uma da população inicial, W02, W33 e W34, agrupadas no grupo pimenta. Em alta resolução, 4 grupos foram identificados, que pode ser observado nessa figura. Enquanto as amostras de melancia elas mantinham sua singularidade de agrupamento, as amostras de pimenta elas se separavam em 3 grupos, correspondendo às gerações de segundo a quarta. Nessa figura, ela representa a distribuição média de OTUs em nível de gênero e agrupada por planta hospedeira e geração, quando comparada à população inicial. Na parte A, apresenta diagramas mostrando os diferentes conjuntos bacterianos, de amostras de campo de pimenta em cima e melancia embaixo, em relação à população inicial. Os grupos principais, gêneros compartilhados e únicos. Na parte B, são os OTUs categorizados por gênero, que mostram abundância diferencial nas populações inicial e de campo. Em nível qualitativo, a segunda a quarta geração de campos de pimenta apresentou um aumento de OTUs únicas, quando comparada à população inicial, reforçando o efeito geracional nessas amostras, que pode ser observado nos diagramas. Em contraste, a primeira geração nas gerações de pimenta e campo de melancia, com exceção de 2 amostras na terceira geração, apresentou poucas OTUs únicas e seus microbiomas, principalmente os compostos de OTUs compartilhadas com a população inicial. Em nível quantitativo, então, na parte B, as OTUs diferencialmente abundantes foram avaliadas. As populações dos campos de melancia e pimenta experimentaram uma diminuição significativa na abundância bacteriana, com as principais perdas ocorrendo nos gêneros principais, os OTUs, dos filos Actinobacteria, Proteobacteria e Firmicutes, quando comparados à população inicial. Ao mesmo tempo, foi detectado um aumento em vários gêneros, os OTUs, principalmente na segunda a quarta geração de campos de pimenta e na terceira geração na melancia. Alguns dos gêneros OTUs divididos na figura do slide anterior, eles foram previamente identificados como principais fatores determinantes da separação entre esses 2 grupos, associados à melancia e à pimenta. Bom, esse é um gráfico de performance, mostrando a sobrevivência de Bemisia tabaci em plantas de pimenta e melancia ao longo de 4 gerações. E podem ser observados 3 padrões significativos. Primeiro, a sobrevivência dos insetos na melancia
foi estável ao longo das gerações. Segundo, o desempenho da população de campos de melancia na melancia era sempre superior ao desempenho da população de campos de pimenta na pimenta. Terceiro, após exibir altos níveis de mortalidade na pimenta durante a primeira geração, a sobrevivência aumentou e se manteve estável nas gerações subsequentes. O ensaio G01, que é a primeira vez que a população inicial foi transferida para as parcelas do campo, correlacionou-se com a primeira geração que desenvolveu no campo, P1 ou W1. Da mesma forma, o ensaio G1-2 se correlacionou com a segunda geração que se desenvolveu em campo, P2 ou W2. Apesar de estudos terem indicado uma baixa variedade de microbiota associada ao intestino, a estratégia desse grupo que realizou este trabalho de combinar a depleção das sequências endossimbióticas e o sequenciamento profundo das amostras de RNA intestinal traz evidências claras de que Bemisia tabaci possui uma comunidade bacteriana associada ao intestino significativa, dinâmica e ativa. O intestino da mosca branca ele era dominado pelos filos Proteobacteria, Actinobacteria e Firmicutes. Algumas bactérias ambientais elas podem ser capazes de estabelecer associações recorrentes com insetos estenorrhynca, incluindo moscas brancas, e possam ser consideradas residentes consistentes no intestino. E como essas bactérias são adquiridas? A maioria das bactérias das comunidades microbianas de Bemisia tabaci, elas foram classificadas como bactérias ambientais ou vegetais, sugerindo sua aquisição durante as etapas de aterrissagem e alimentação na planta hospedeira. Durante a alimentação, até atingir o floema, eles podem adquirir as bactérias de outros tecidos vegetais. Além disso, moscas brancas e pulgões ocasionalmente se alimentam da seiva do xilema, um comportamento que tem sido associado à manutenção do balanço hídrico ou à necessidade de contrabalancear a alta pressão osmótica do floema. Ainda sobre isso, sobre esse aspecto, ao encontrar uma planta hospedeira menos adequada, as moscas brancas elas parecem se alimentar por períodos mais longos no xilema e reduzir a ingestão do floema. Esses períodos de alimentação no xilema, eles podem levar à aquisição de uma comunidade bacteriana mais diversa do que aquela obtida ao se alimentar principalmente do floema. Algumas investigações elas precisam ser realizadas, e isso inclui principalmente a comparação entre a microbiota do inseto e a microbiota da planta. Isso pode levar à identificação de bactérias capazes de colonizar plantas e insetos. E essas bactérias podem ter papéis diferentes nesses dois ambientes. E provavelmente vai ter um interesse especial, tanto do ponto de vista entomológico quanto botânico. Além disso, pode levar à identificação de certas bactérias que podem ser adquiridas pelo inseto apenas a partir de uma única planta específica. E até então, a transmissão dessas bactérias associadas ao intestino entre pais e filhos, elas não foram registradas em insetos estenorrhynca. Porém, alguns mecanismos como a mela e a coalimentação podem servir como inóculos de bactérias. E aí, essa mela, ou honeydew em inglês, é um meio rico em açúcar, que pode apoiar o crescimento de um inóculo bacteriano inicial, permitindo que as bactérias associadas ao intestino residente colonizem a superfície da folha. Portanto, é possível que algumas bactérias ambientais possam ser transmitidas dos pais para os filhos, alimentando-se das mesmas plantas hospedeiras. E aí tem esses dois exemplos aí, nesses dois estudos, onde em ninfas do pulgão do trigo, quando elas eram coalimentadas com a mãe, apresentavam microbiomas semelhantes, enquanto as ninfas isoladas, elas apresentavam uma diversidade muito mais baixa de carga bacteriana. E nesse outro exemplo das moscas brancas, descobriram que a Rickettsia, que é um endosimbionte, foi transferida de um hospedeiro para uma planta e movida para dentro do floema. Então, poderia ser adquirida por outras moscas brancas. As populações de Bemisia tabaci,
que se desenvolveram em pimenta por mais de uma geração, elas abrigaram uma maior diversidade microbiana do que as populações em desenvolvimento na melancia, e apresentou uma grande fração de bactérias específicas da pimenta, provavelmente às custas, né, de uma redução quantitativa das bactérias essenciais. Esse seria um cenário hipotético para a aquisição de bactérias associadas ao intestino de insetos durante a troca de uma planta hospedeira adequada, a folha cercada em azul, para uma planta hospedeira menos adequada, a folha cercada em vermelho. Cada geração, que seriam os círculos inferiores, o inseto, que é a metade do círculo superior, eles adquirem novas bactérias, que são os bacilos coloridos, da planta hospedeira, que é a metade verde, ou por mecanismos indiretos de transmissão de pais para filhos, representados pelos mesmos bacilos ao longo das gerações. Os smileys, eles representam o desempenho dos insetos na planta hospedeira, variando de baixo, que é vermelho, a alto, azul. A dinâmica dos microbiomas de plantas e insetos ela é representada pelo ganho e perda de bacilos a cada geração. O inseto e as suas bactérias associadas ao intestino, eles passam por um período de adaptação multigeracional à nova planta ou ambiente hospedeiro, que modifica continuamente o agrupamento das comunidades bacterianas. Por exemplo, o enriquecimento e aquisição de bactérias específicas de pimenta, em grande parte devido aos efeitos diretos dos nutrientes disponíveis ou metabólitos secundários. Então, tem estudos anteriores que indicaram casos em que a microbiota intestinal demonstrou ser capaz de desintoxicar compostos vegetais venenosos, incluindo flavonoides, alcaloides, terpenos e isotiocianatos. Foi observado um enriquecimento significativo do microbioma com os OTUs de Mycobacterium em gerações avançadas de pimenta, bem como também um maior potencial metabólico previsto, enriquecido em vias degradativas de xenobióticos e metabólitos secundários, que se correlacionaram com um aumento significativo na sobrevivência de plantas de pimenta a partir da segunda geração. O gênero Mycobacterium ele é dividido entre bactérias de crescimento rápido e lento. As espécies de crescimento rápido elas são consideradas principalmente bactérias relacionadas ao meio ambiente, embora algumas espécies possam ser parasitas oportunistas. Por outro lado, o Mycobacterium de crescimento lento geralmente está relacionado a um estilo de vida parasitário. Várias espécies de Mycobacterium de crescimento rápido foram descritas como endófitos associados a plantas, enquanto outras foram relatadas como bactérias associadas ao intestino de espécies de Lepidoptera e pulgão. Sabe-se que o Mycobacterium ele produz biofilmes, permitindo a adesão a diferentes superfícies, mas também a superação de ambientes abióticos e bióticos desfavoráveis. Esses recursos eles garantem a colonização e a sobrevivência nas condições adversas presentes no intestino dos insetos, após a aquisição na planta ambiente. Portanto, é possível que algumas espécies de Mycobacterium endofíticas possam ter capacidade de neutralizar, por degradação ou assimilação, os diferentes metabólitos secundários tóxicos presentes nas plantas de pimenta, para garantir a sua própria sobrevivência. E isso pode complementar os mecanismos de adaptação metabólica do inseto, pela superexpressão de genes que codificam enzimas de desintoxicação e transportadores xenobióticos. Bom, além disso, análises adicionais são necessárias para determinar a contribuição exata de cada componente para a capacidade da população de se adaptar de forma relativamente rápida, segunda a terceira geração, a plantas hospedeiras menos adequadas. Obrigada pela atenção. Demais informações a respeito das referências serão adicionadas na descrição do vídeo.